Se você entrou nesse vídeo esperando uma fórmula mágica pra mudar sua vida em uma semana, já saiba que não é isso que você vai ter. Mas se você entrou aqui pra se inspirar e tentar se tornar sua melhor versão em 2026, fica aqui que você tá no lugar certo. Vamos começar pelo fato de que eu, particularmente, não sendo muito bem com esses desafios de X dias pra mudar minha vida, porque a minha vida ela anda um pouco instável. Então não dá pra eu dar um prazo sabendo que talvez amanhã minha vida seja completamente diferente. Aí o que vai acontecer? Eu vou começar a me sentir um inútil, vou começar a me sentir a única pessoa no mundo que não consegue fazer essas coisas. Vou começar a validar uma crença que eu tenho, que é que eu não compro nada que eu prometo pra mim mesma. Por quê? Porque eu não cumpri um prazo que eu inventei, porque a vida real entrou no caminho, só que eu, como já tenho essa crença, não vou pensar, é porque a vida real entrou no caminho e não me permitiu. Eu vou pensar, é porque eu não cumpro nada que eu falo, não posso confiar em mim, eu não posso contar comigo, etc e tal. E esse ano a gente não vai estar dando espaço para as nossas crenças limitantes. A gente vai tentar apagar elas e provar elas ao contrário, não é? Esse desafio que eu tô fazendo, se é que eu posso chamar de desafio, ele tem um prazo de 1 ano. É 2026 o prazo dele. A minha meta basicamente é melhorar o máximo que eu puder no ano de 2026. Olha que bonito. É sem pressa, é sem pressão, com bastante espaço pra vida real entrar no meio e a gente conseguir se reorganizar, se adaptar e voltar aos eixos. Aí você me diz, ué, mas por que você tá dizendo então que você vai botar a sua vida no lugar em uma semana? É porque essa é a semana que eu tô de férias. Então essa é a semana que eu vou ter que estar organizando tudo que eu tenho pra fazer, pra depois, durante o ano ou durante os meses, que eu não sei quando é minhas próximas férias, né? Então pra depois, até as minhas próximas férias, eu ter mais ou menos uma base do que eu quero, de como eu vou fazer e etc. Tá entendendo? Então, basicamente, essa é a semana pra tirar tudo que me atrapalha e colocar tudo que vai me ajudar. Ou pelo menos planejar essas coisas, né? E se você ficou aqui até agora, provavelmente você também tá cansado de criar prazos que você nunca consegue cumprir. Você também tá cansada de se frustrar com você mesma, mesmo não sendo sempre sua culpa. E provavelmente tá pronta pra embarcar nessa jornada comigo. Então a gente vai juntas melhorar esse ano, gente, ó. Nada de desistir. Vamos pro que interessa. Esse desafio consiste em conseguir organizar a sua vida de uma forma que você consiga implementar seus novos hábitos, implementar as coisas que você precisa fazer para suas metas chegarem, né, onde você quer, pra você chegar onde você quer. Por exemplo, eu tenho várias metas e eu quero tentar achar uma forma de colocar elas em blocos de tempo juntas, porque daí é mais fácil de eu ir cumprindo elas. Por exemplo, eu quero voltar a ler a Bíblia, que eu fazia muito ano passado, só que daí com o trabalho, com a rotina caótica eu parei, porque eu fazia muito isso de manhã. E eu quero ser mais presente no meu dia a dia, sabe? Viver com mais intencionalidade, viver com mais intenção. Saber o que eu tô fazendo na minha vida? Não deixar os dias só passando reto, sabe? E aí o que eu pensei? Toda noite eu tenho o meu tempinho de leitura antes de dormir, que é uma coisa que eu já faço, inclusive é outra meta que eu tenho, que é ler. Tenho uma meta de ler 20 livros esse ano, porque ano passado era 35, não consegui alcançar, então hoje esse ano eu baixei bastante pra conseguir chegar lá e não me sentir tão atrasada. Mas, como eu tenho essa meta, minha meta é ler 20 livros e ler todas as noites. Toda noite eu leio um pouquinho antes de dormir. Aí eu pensei, por que não juntar esses dois hábitos novos que eu quero fazer à noite também, já que eu tenho um tempo maior, tanto que eu leio por várias horas. Até me ferro às vezes porque eu leio demais e devia estar dormindo, né? Mas dá pra adicionar alguma coisa nova. Então eu pensei, tá bom, no mesmo bloco de tempo que eu deixo a leitura, eu vou acrescentar o meu journal, que é o que eu faço pra estar mais presente no meu dia a dia. Inclusive, se vocês quiserem saber exatamente as perguntas que eu respondo e o que eu faço no meu journal, vocês me avisam nos comentários que eu posso mostrar no próximo vídeo. Mas aí eu resolvi, então, acrescentar meu journal e a Bíblia na hora da minha leitura de dormir. Então, o que eu faço? Eu me condicionei assim, eu não posso ler até eu fazer meu journal e até eu ler minha Bíblia. E se eu não quiser ler, eu não posso dormir até fazer os dois. Porque eu não preciso, tipo, ler a Bíblia 50 horas. Eu posso ler só um negocinho de nada, só pra ficar mais próxima, sabe? Só pra me aproximar mais de Deus, de Jesus, essas coisas assim. É isso que eu quero dizer quando eu digo colocar várias metas em blocos de tempo, no mesmo bloco de tempo. Porque daí eu consigo ir empilhando coisas e consigo acrescentar hábitos nas coisas que já existem, tá entendendo? O que importa é começar, gente. A gente precisa começar pra depois ir aperfeiçoando as coisas. Porque se a gente não começar, a gente nunca faz. Aí não dá pra aperfeiçoar. Isso que eu falei de ter colocado na minha cabeça que eu só posso ler meu livro depois de fazer meu journal e ler a Bíblia, ela é uma técnica, assim, que já existe. Eu já li naquele livro Hábitos Atômicos, também ouvi em vários podcasts, que é tipo empilhar hábitos. E isso é muito importante, porque ajuda a gente a acrescentar esses hábitos novos, já que a gente já tem um momento designado pra algo. Vocês estão entendendo? Mas é muito importante também que a gente deixe um tempo pra errar. Por exemplo, eu digo que eu vou fazer isso todas as noites, mas eu meio que me permiti errar. Tipo assim, eu tenho uns 2 dias de emergência que eu posso talvez não fazer, caso eu esteja muito cansada, sabe? Eu ouvi um podcast que era da Mel Robbins, que eu vou deixar aqui na tela. Elas estavam falando sobre essa coisa de criar hábitos e de manter os hábitos e as suas metas do ano e tal. E elas disseram que pessoas que designam dias de emergência na semana, nos seus hábitos, tendem a cumprir muito mais do que as pessoas que não têm esses dias de emergência. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você quer ir pra academia 7 dias na semana. Elas estavam comentando sobre um estudo que as pessoas que designaram 2 dias de emergência, ou seja,
2 dias que se elas não fossem pra academia, ainda ia contar que elas cumpriram a meta semanal, foram muito mais constantes nas metas dela e conseguiram cumprir do que as pessoas que diziam simplesmente que queriam treinar 5 dias por semana. Se você reparar, é a mesma meta, porque treinar 7 dias com 2 de emergência também é 5. Só que as pessoas que se permitiram falhar e que se deram aquele espaço para imprevistos ou para um dia muito cansada, elas acabaram que se esforçaram mais nos dias que dava, porque elas sabiam que elas podiam não ir se elas não quisessem. Então, isso é uma coisa muito importante que eu, inclusive, tô tentando aplicar para todas as minhas metas que eu vou tentando criar aqui, que é isso, ter os dias de emergência para não me dar aquela pressão de tipo, se eu não for perfeita, eu ter falhado na minha meta, sabe? Porque assim, o nosso problema é que o nosso cérebro ele é programado para escolher o caminho mais fácil, o caminho mais divertido, o caminho que vai exigir menos de você. Então esses dias de emergência acabam deixando o caminho um pouco mais fácil, um pouco mais leve, porque você sabe que se tiver um imprevisto, se você estiver muito cansado, você pode só não ir. Então seu cérebro já reluta menos para cumprir seus objetivos do que seria se você tivesse 7 dias fixos obrigatórios que você tem que fazer. E existem várias outras formas de deixar seus hábitos e suas metas mais leves, mais legais, mais divertidas, mais atrativas para o seu cérebro. Você, por exemplo, você pode tornar elas sociais, então pode ser um momento que você vai sair com suas amigas. Sei lá, eu vou pra academia com a minha melhor amiga, porque daí a gente se diverte. Ou eu vou estudar com a minha amiga todo dia, porque daí nas pausas a gente consegue conversar. Você pode associar a sua meta nova com um hábito que você já tem, que você já gosta, tipo eu com a Bíblia e com o Journal, que tô associando ao meu hábito de leitura, que é uma coisa que eu já tenho no meu dia, já tá ali dentro da minha rotina, sabe? Você também pode sempre escolher a opção mais divertida, porque, por exemplo, a gente tem muito na cabeça que é melhor escolher a opção mais eficaz do que a mais divertida. Tipo, se você vai, sei lá, na academia e você quer fazer um cardio, o cardio mais eficaz com certeza é a bicicleta, ou a esteira, ou a escada. Só que talvez o cardio que você mais se divirta é a zumba. E aí a probabilidade de você voltar a fazer cardio todos os dias, se você for na bicicleta que você odeia, por exemplo, ou na escada, é muito menor do que se você escolher ir pra zumba, que talvez seja menos eficaz, mas é muito mais divertido e você vai querer voltar pra fazer, entendeu? Então, às vezes é melhor a gente escolher o que vai divertir a gente e é mais fácil de manter a longo prazo do que algo que talvez seja mais eficaz, mas que você vai fazer só 3 vezes e acabou. Depois vai desistir. Eu sinto que se a gente for facilitando pro nosso cérebro, é muito mais fácil a gente cumprir e se manter nos nossos hábitos novos do que se a gente for fazer uma coisa muito restrita, muito fechada, por exemplo, um desafio muito regrado, muito com tempo limite, não sei o quê. Não tô dizendo pra não ter tempo limite, pra não ter prazo. Só tô dizendo que a ideia do desafio talvez atrapalhe um pouco a gente a manter nossos hábitos. Pelo menos pra mim é assim. E eu sei que isso não é pra todo mundo. Eu sei que tem gente que prefere muito mais um desafio, flui muito melhor com essa pressão, sabe? E tudo bem, gente. Eu também achava que eu era assim até que eu percebi que não funcionava. Mas eu sei que tem gente que sim. Mas eu também sei que tem gente que, assim como eu, prefere deixar um pouco mais amplo e ir se organizando mais de acordo com o seu tempo, com a sua vida, do que forçar um desafio e forçar a sua vida a caber dentro de um desafio. Porque daí não tem pressão, não tem aquela pressa, tem só a vontade de fazer melhor e a liberdade de viver a sua vida, porque ela não vai atrapalhar o seu progresso. Não quer dizer que não tem prazo, gente, 2026 é em nosso prazo. Isso quer dizer que a gente tem que organizar direitinho pra tudo ficar pronto em 2026. Isso de organização eu vou fazer no próximo vídeo, mostrar como que eu organizo minhas metas, tanto como eu escrevo elas, porque a forma que a gente faz as nossas metas, elas também ditam muito como a gente vai seguir elas ou não. Elas também ditam muito se a gente vai conseguir seguir elas ou não. Então no próximo vídeo eu vou mostrar como escrever mesmo a meta certinha, como que eu organizo pra dar tudo certo em um ano e caber tudo, né, durante o ano, não ficar todas as metas uma em cima da outra e ficar uma bola, assim, uma bagunça e não conseguir fazer nada. Se você também tá querendo que 2026 seja o seu ano de melhora, de mudança, se inscreve no canal, me segue no Instagram também que eu posto lá todos os dias. Comenta aqui embaixo também se vocês vão começar comigo, se vocês têm alguma meta muito legal, assim, muito diferente. Se vocês têm aquelas... Sabe aqueles vídeos tipo assim, me dá uma opinião impopular sobre rotina? Se vocês tiverem uma coisa dessa vibe assim, podem comentar também. E até o próximo vídeo. Beijos!